Bem-vindos ao canal Geopolítica e hoje aqui nós vamos falar do sistema público americano, né? De saúde americano, né? Que nós temos muita dúvida em relação a isso, mas vamos fazer uma apanhada aqui geral. Veja só, no Brasil nós estamos acostumados a contratar um plano de saúde privado ou usar o nosso SUS, que é pago pelo governo federal, assim como na Inglaterra, na Espanha, França e diversos países pelo mundo inteiro, né? É bom também que se diga que esse sistema nosso e desses países que eu citei, principalmente os países desenvolvidos europeus, não é de graça. Se paga e se paga muito imposto para que o governo possa e consiga oferecer um sistema público de saúde universal como o nosso aqui no Brasil. Então esses países, eles pagam muito, a população, os seus cidadãos pagam muitos impostos, mas recebem em troca, né, vários benefícios. Dentre eles, eu acho que o principal de todos é a saúde, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo aí nessa grave crise de pandemia mundial. Então veja só, nos Estados Unidos tem hospitais públicos? Tem, e muitos hospitais públicos, né? Só que tem uma diferença: os hospitais públicos americanos são pagos. Ah, e por que é público? Tudo bem, para o cidadão não pagar, ele tem que provar que não tem condições nenhuma de pagar, que não tem emprego, ou que ganha muito pouco, que é um trabalhador de salário mínimo, e aí o governo vai dar o máximo de desconto que puder dar, até chegar a não pagar nada. Mas até aí o caminho é longo a percorrer. Então o sistema público americano, eles têm dois sistemas lá gratuitos, né? Que é chamado de Medicaid e Medicaid. O Medicaid é um plano do governo, tipo um plano público do governo, onde ele atende ali as pessoas com mais de 65 anos. Aquelas pessoas que pagaram a Previdência, que contribuíram com a Previdência americana, têm direito de receber, né, um atendimento, porque contribuíram durante sua vida com, né, as contribuições previdenciárias. Então você tem aí o chamado Medicaid, que atende esse povo a partir de 65 anos de idade, que é tipo um plano de saúde público, né, bancado pela Previdência dos Estados Unidos da América. Só que no Medicaid mesmo você tem mais 4, vamos dizer assim, subdivisões. Todo mundo acima de 65 anos que contribuiu cai na A. Então, para você, com certeza, o atendimento A, você vai ter só um atendimento básico de saúde, né? Então, a partir do A, você paga mais. B, já tem um acesso a mais consultas e procedimentos e medicamentos. C e D. Então é assim que funciona no sistema Medicaid para pessoas acima de 65 anos que contribuíram com a Previdência americana, né, durante sua vida. E para o restante da população em geral que não tem plano de saúde, vai ser o sistema chamado Medicaid, né, aonde você tem aí, aonde você vai ter aí, né, uma variedade enorme de hospitais públicos ou até particulares também que aceitem esse tipo de plano de saúde aí, o chamado Medicaid. Então esse Medicaid aí já é parecido mais com o nosso SUS. O cidadão, ele pode entrar em qualquer hospital, que lá nos Estados Unidos o hospital ele não pode botar o cidadão para fora. Se nesse hospital ele aceitar o programa do governo, o cidadão vai ter que provar que não tem condições de arcar nem de pagar as suas despesas, e a partir daí ele será automaticamente, né, ele terá a sua despesa ali gratuita, ou então pagar um valor simbólico, onde ele pode ser dividido ali, né, a perder de vista.
mas geralmente se paga alguma coisa, não sai nada 0,800, como nós chamamos aqui no Brasil. Então esse é o Medicaid, que é como se fosse o nosso SUS, né? Então veja só, nos Estados Unidos até hospital público a princípio é pago, provando que não se paga, não tem condições de pagar, aí você vai passar por um processo e claro, pode ter 100% das suas despesas até zeradas, né? Mas não é bem simples assim, né? Eles partem do princípio que você tem que provar para depois você receber o benefício de se isentar dessa despesa. A saúde americana, ela não é barata, né? Para vocês terem uma ideia aí, uma pessoa se internar durante aí 3 dias custa em média aí 30 mil dólares. Quanto é que dá 30 mil dólares hoje em real? Dá mais de 150 mil reais. Então você teve um problemazinho lá de quebrou a perna, precisou fazer um internamento, uma cirurgia, vai ficar 3 dias, 30 mil, só a internação. Eu não estou colocando aqui nem a cirurgia, que aí já é outra coisa, né? Nem os remédios, nem nada disso. Então essa pressão faz com que o americano ele seja praticamente obrigado a pagar um plano de saúde, porque fica na mão 100% dos hospitais públicos americanos não tem garantia de que você tenha uma assistência assim, vamos dizer, tão especializada, a depender do problema que você tenha, né? Então veja só, esses dias eu estava vendo aí uma consulta, para vocês terem uma ideia, uma consulta para saber se a pessoa tem coronavírus ou não, está custando lá em torno de 1.000 a 2.000 dólares, 5 mil reais a 10 mil reais para você fazer uma consulta de coronavírus nos Estados Unidos. 5 a 10 mil reais, né? Com relação ao nosso sistema aqui de ambulâncias de emergência, o SAMU, lá não é de graça, lá você tem que pagar. E aí é onde você vê casos realmente estarrecedores, pessoas morrendo atrás de Uber, de táxi para poder ser encaminhado para o hospital, porque o atendimento especializado, quem não tem plano de saúde principalmente, né, e até os planos de saúde geralmente não cobrem, os mais baratos, e você é obrigado a arcar com toda a despesa. Ou seja, a SAMU que nós temos aqui de graça, criado por Lula na época, né, lá nos Estados Unidos não existe. Precisou chamar uma ambulância, tipo a nossa SAMU aqui, você tem que pagar reais. Então você imagina aí, você quebrou a perna, como esse caso aqui, que eu vou botar aqui na tela, dessa cidadã americana que caiu lá no metrô, enganchou a perna, e eu nem sei se quebrou ou não, mas que a matéria fala aqui que ela estava pedindo, veja só, uma situação terrível, com a perna enganchada no metrô e pedindo pelo amor de Deus para não chamarem uma ambulância. Com certeza uma pobre trabalhadora, né, assalariada mínima, e com certeza não tinha condições nenhuma de pagar uma ambulância. Então o que acontece aí é que ela, desesperada, como está na matéria aqui, que eu vou botar para vocês, pedia para que não se chamasse de forma nenhuma a ambulância, porque custa só ambulância de 1.000 a 4.000 dólares. Imagine, 5 a 20 mil reais só para ser levado para o hospital, lá sendo internada 3 dias, mais 150 mil reais só pela internação. Mas se precisar fazer uma cirurgia na perna, a depender aí da complexidade aí, vamos botar que seja uma que só engessou, bote aí mais 20 mil dólares, não é? Mais 100 mil reais. Então veja só, é por isso que quando você atravessa a fronteira e vai lá para o Canadá, nenhum canadense já em idade avançada quer vir para os Estados Unidos não, porque morrem de medo de acontecer isso e eles terem que entregar sua casa ou até serem presos por não terem condições nenhuma de pagar, né? Se bem que aqui é outro detalhe que eu vou falar. 60%
dos casos de falência individual nos Estados Unidos. Lá você pode se declarar falência também, assim como a empresa. Você como cidadão também pode declarar falência. 60%, 2/3 das falências individuais americanas, elas são por causa de despesas com saúde. Né? Então o sistema americano, ele é complexo, ele é caro, né? Ele é caro e muito caro, e não é tão eficiente assim. Claro, os hospitais lá são de país de primeiro mundo, os atendimentos são excelentes, ótimo. Agora o custo é muito, mas muito elevado, o maior do mundo, né? E por que não melhora essa questão nos Estados Unidos aí da saúde, né? Esse debate político é antigo e muito velho nos Estados Unidos, né? Para vocês terem uma ideia aí, né? Desde do século XIX, né? Em 1854, um ativista Dix, né? Já bolou um projeto de lei que pretendia assegurar a saúde pública a todos os cidadãos. No entanto, sua ideia foi vetada pelo presidente Pierce. Ele argumentou que o bem-estar social não deveria estar nas mãos do Estado, né? Nós sabemos que o americano ele é anticomunista e anti-intervenção qualquer do Estado, né? E aí fica difícil qualquer mudança mais profunda nesse sistema aí, que desde o século XIX já se vem tentando mudanças mais profundas, mas já fizeram muitas mudanças, né? Já melhorou muito nesses últimos anos mesmo para cá, deu uma melhorada muito com Obama, o Obamacare, mas ainda assim não se compara com os outros sistemas dos países desenvolvidos, que era para os Estados Unidos, como sendo o país mais rico do mundo, disparado, era para ter o melhor sistema de saúde também do mundo, oferecer isso à sua população, né? Então veja só, bem, o presidente americano Roosevelt tentou implementar um sistema de saúde também, né, público. No entanto, foi derrotado pelo seu próprio partido e pelo partido opositor, que são os republicanos democratas, que são os dois, né? Então ele foi derrotado pelo seu próprio partido e pelo rival. Claro que isso sempre é aquela paranoia americana bancada pelos sistemas, sempre bancada pelos planos de saúde. Antigamente, quando eu era ainda adolescente, estudante, eu sempre soube e ouvi que os Estados Unidos não tinham um sistema público de saúde, mas quando você olhava os gastos, você via que os Estados Unidos ele sempre estava entre os maiores gastos públicos em saúde no mundo. E eu não entendia, né? Não entendia, mas isso é verdade. Hoje eu estou aqui com os dados para mostrar a vocês e para falar a vocês que realmente isso é verdade. Os Estados Unidos é o país que mais gasta no mundo em saúde, no mundo. Agora, por causa da organização do seu sistema, tem todo esse problema, né? O dinheiro vai para o ralo, vamos dizer assim, né? Então, para você ter uma ideia aí, os Estados Unidos ele gasta 17% do PIB em saúde, enquanto a Espanha gasta 6,9%, União Europeia em média, juntando a Alemanha, França, Inglaterra, 8,2%. Então veja só, segundo a Organização Mundial de Saúde, o sistema de saúde americano ele é ineficiente, está em 40º lugar. Em termos de eficiência, está em número 40, o país que é o primeiro do mundo em PIB, em o país mais rico do mundo. Então veja que a eficiência do sistema está provada aí. É o país que mais gasta. E por que isso acontece? Porque praticamente, como eu falei anteriormente, o sistema tem um sistema público ainda, chega a ter um sistema público nos Estados Unidos, mas é um sistema público que é praticamente todo terceirizado. O hospital é público, mas ele é quase todo terceirizado. E aí o governo acaba pagando cifras absurdas, né, para se atender esse povo todo, que é de mais de 300 milhões de habitantes. Então você tirando aí os que possuem planos de saúde bom, você tem aí em torno de 30%, de 30 milhões de americanos que não tem ainda plano de saúde nenhum. 30 milhões, né? Já é muita gente, já é mais gente do que a maioria dos países do globo.
E você tem aí os que têm planos básicos, como o Obamacare e outros planos aí muito básicos, que não cobre todas as despesas e todos os procedimentos e doenças, internamentos que é necessário, né, a depender da doença e do problema que o cidadão venha a ter. Então, o que acontece? Por que esse sistema não muda? Por que esse sistema americano ele é difícil de mudar? Veja só, os planos de saúde é quem domina há anos, tem um lobby muito forte. 80%, pra vocês terem uma ideia, quando se fazem pesquisa lá nos Estados Unidos, 80% dos americanos, eles aprovam, acham que uma grande reforma é necessário fazer. Agora, quando a reforma é apresentada, a situação muda. A maioria, a metade, 50% já não quer que ocorra mudança nenhuma. Os Estados Unidos ele tem um espírito muito conservador. Tudo que envolve o Estado eles já taxam de comunista. Né? Além da questão da AMA, Associação Médica Americana, que é muito forte, que controla os planos de saúde, que, aliás, que é associado aos planos de saúde, né? Aonde tem um lobby enorme, pagam muito dinheiro a deputados, a políticos, paga muito dinheiro na mídia americana. Então, um sistema que tem um financiamento muito forte para que faça a cabeça do povo americano para que se não modifique de forma nenhuma. E como os Estados Unidos americanos são paranoicos, eles, tudo que envolve, quando se fala em intervenção do Estado, para eles já é comunismo, eles, né, continuam dessa forma, onde na verdade aí o prejudicado maior é o povo americano mesmo. O governo, porque tem uma despesa enorme, uma das maiores aí do mundo, e não tem um sistema público universal como nós temos aqui no Brasil, um país com quase a população americana, com 60% da população americana, e não tem um sistema aqui como o nosso, e muito menos como o dos países desenvolvidos, que na verdade rivaliza, né, com a qualidade de vida com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos peca, e isso aí acaba sendo ruim para a sua própria população, né? A população americana é que deixa de ganhar, mas infelizmente é assim. Eles preferem pagar um iPhone de graça para poder pagar caro um plano de saúde. Aqui nós pagamos caro um iPhone para podermos ter um sistema de saúde comunista, né? Porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, em relação a isso os americanos estão certos. O primeiro sistema público universal de saúde foi implantado na União Soviética, né? Foi implantado junto com a União Soviética, onde o governo lá estendeu a saúde gratuita para toda a população, além de outros direitos que nós sabemos aí historicamente. Então, até por isso os americanos, eu acho que não vão aceitar nunca, né, um sistema. E graças a Deus o Brasil pelo menos, né, aceita, né? Nós aceitamos esse sistema aí, que veio realmente de uma ideologia comunista, mas que é bom para todos nós. Um sistema público de saúde gratuito, universal, aonde a gente pode, né, entrar com a identidade e sair curado sem pagar nada. Então, quer queira, quer não, se não fosse esse SUS que nós temos aqui no Brasil, a situação estaria muito pior nessa pandemia aí. Então aqui, vou encerrar por hoje esse tema, que é muito complexo quando se fala sobre a saúde americana, porque ela é complexa mesmo, né? É complexa a saúde americana, falar dela, mas espero que tenha dado para vocês clarear aí um pouco a mente de vocês aí. Até mais.